Alô, pessoal! Sou a Gabi Telésforo e nesse vídeo eu vou contar para vocês a minha experiência tendo uma empresa aqui em Portugal. Eu tô tentando mudar o jeito que eu faço meus vídeos, geralmente eu fico ali tomando todo o cuidado para ser tudo certinho, anotando o que eu vou falar, para eu não ficar enrolando muito, mas eu queria muito que esse vídeo fosse uma conversa entre amigos, assim, uma conversa como se eu estivesse conversando com alguém que eu conheço. Essa é a ideia. Então, assim, eu vou trazer para vocês o que eu lembrar na minha cabecinha, sem cortar. Então, assim, a minha garrafa de água tá aqui. Se eu tiver vontade de beber água, vou beber água, porque eu falo muito. Então, se eu preciso de beber água, senão eu chego a hora que a garganta fica seca. Então, eu quero falar com vocês do jeito que eu falo com todo mundo que eu conheço, tá bom? Essa é a proposta. Se eu vou soltar isso e depois eu ficar com vergonha alheia, já é outra história. Mas vamos parar de enrolação e direto ao ponto, porque eu sei que você está assistindo esse vídeo para saber da minha experiência tendo uma empresa aqui em Portugal. O que eu posso falar para começar? Eu estou na melhor fase da minha empresa, né? A melhor fase nesse estágio. Eu quero mais, eu quero crescer, eu quero aumentar o faturamento, quero ter uma equipe gigante, eu quero uma empresa muito grande, eu quero estar em vários setores dentro do marketing, da comunicação. Eu tenho uma agência de marketing. E eu tô na melhor fase porque há 9 meses eu vivo exclusivamente do meu negócio aqui em Portugal. A minha agência ela já existe há 5 anos. Eu tô morando aqui em Portugal há 4. Então, a maioria do tempo, essa agência existiu aqui. Ela também é registrada no Brasil, ela é MEI no Brasil. E aqui em Portugal eu emito recibos, né? Recibo verde. Eu tenho como se fosse um MEI aqui também. E quando eu falo que eu tô na melhor fase, é que hoje eu me sustento com o meu negócio. Eu moro num apartamento incrível, é alugado, mas é meu. Eu consigo pagar as minhas contas, eu consigo viver o conforto que eu quero viver, sabe? Consigo sair para os lugares que eu quero, comprar as minhas coisinhas, eu consigo reinvestir no meu negócio. Isso durante muito tempo não foi possível. Eu sou daquelas empreendedoras que começou do zero mesmo, R$ 0. Então, assim, todo o dinheiro que chegava na agência, ou eu usava para o meu sustento próprio, ou o pouquinho que entrava, eu reinvestia. Né? E em outubro do ano passado, de 2024, eu estava trabalhando para a Teleperformance, que é uma empresa que eu caí no projeto da Meta. Então, assim, eu fui consultora de anúncios dentro do Facebook. Foi incrível, deu um up, assim, na minha autoestima profissional, né? Eu vi que eu realmente era muito boa no que eu fazia. E aí, telemarketing, né? Como se fosse telemarketing. É você falando com 5, 6 clientes por dia. Chega uma hora que é assim, é pesado, né? E aí era modelo home office e eles mandaram a gente de novo para a empresa porque a Meta não queria a gente trabalhando de casa. Então, assim, começou a ficar muito puxado. Eu morava no que a gente chama da Margem Sul, né, em Lisboa, e eu tinha que acordar ali 5h30, 6h30 da manhã. Eu sei que é a vida de todo trabalhador, né? Mas eu não queria isso. Eu queria empreender, eu queria acordar sem despertador. Então, assim, quando eu inteirei 1 ano e 3 meses da Meta, juntou com várias outras coisas pessoais que estavam acontecendo na minha vida, eu falei assim, não, vou mudar, vou sair ali da Margem Sul, que é grande Lisboa, né? Setúbal é a grande Lisboa. Vou sair dali, vou para o interior de Portugal e vou viver só do meu negócio. Então, assim, eu tinha 400 euros mensais e um sonho, né? Eu já tinha alguns clientes, a agência já existe há 5 anos, então eu sempre tive clientes ao longo desse tempo. Você que tem dupla jornada, você vai me entender, eu tinha dupla jornada, 8 horas na empresa e o que sobrava no meu negócio. O que sobrava? De noite, final de semana. Então, assim, eu tava muito cansada, tava muito exausta, e aí juntou o momento perfeito. Conversei com a minha psicóloga, falei, olha, o plano é esse. Aí ela falou tudo que eu precisava de ouvir, né? Ela falou, Gabi, eu acredito que você consegue. Vai lá que vai dar certo. Gente, deu. Aqui 9 meses depois, dobrei, quase tripliquei, né? Os 400. Hoje eu vivo aqui com cerca de 1.200 só com a agência aqui em Portugal. Fora o que nós temos no Brasil, fora as consultorias que eu vendo e tudo mais. Então, assim, tá crescendo, né? Eu tô abrindo valores para vocês verem que tá crescendo. Em 9 meses eu consegui um resultado muito grande, né? Mas o que que acontece? Aqui em Portugal, para empreender, é um pouco diferente do Brasil, porque, por exemplo, na questão burocrática e financeira, eu tenho uma contadora maravilhosa, o nome dela é Ingrid, ela é brasileira, né? Nossa, mas ela mora aqui em Portugal há tanto tempo que já parece portuguesa, né?
E a Ingrid, ela tem que estar sempre presente ali, porque tem algumas questões burocráticas, como o pagamento do IVA, que é uma taxa que você paga, IRS, que é a declaração ali, como se fosse a Receita Federal, que a gente tem que fazer aquela declaração no Brasil. Só que como lá eu ganhava muito pouco, eu nunca atingi o valor para fazer aquela declaração. Então, quando eu estava no Brasil, eu nunca tive que entrar muito nessa parte burocrática, nessa parte fiscal. E aqui em Portugal, sim. Né? Uma vez eu já paguei uma pessoa que não entendia muito para fazer um certificado, né? Abrir minha empresa aqui. E eu tive que pagar uma taxa de 600 euros porque eu cometi um vacilo muito grande tentando fazer por conta própria. Então, assim, a Ingrid está comigo desde que eu saí da Teleperformance, né? Que eu trabalhava para a Meta, e está me acompanhando. Então, assim, são muitas coisinhas que saem ali do que eu consigo ou não fazer a nível financeiro, a nível fiscal, das regras. E nós temos aqui uma taxação maior. Só que eu ainda não senti isso, porque a minha empresa ainda é recente. Então, uma grande diferença que eu notei a nível de empreender no Brasil é que o pequeno empreendedor no Brasil, se ele não bate ali certo valor de faturamento, ele mal tem que declarar pelo menos uma vez no ano, né? Aquele valor, mas paga uma contadora, ela emite aquela certidão e pronto. Já que não. Independente do valor que você fatura, você tem que seguir várias regras, né? Essa é a parte que eu acho mais difícil. Mas mesmo assim, eu sinto, mas eu empreendi mais tempo aqui, né, do que no Brasil, só que a minha empresa ainda existe no Brasil. Mas eu sinto que aqui é mais possível crescer, eu tenho mais mercado para crescer aqui, eu sinto que esse crescimento ele é muito mais palpável do que quando eu estava no Brasil. O poder de compra do euro ele é muito alto, né? Então, quando a gente fala a nível de equipamentos, a nível de investimento, eu consigo fazer bons investimentos com um pequeno valor, coisa que no Brasil já era mais difícil. Então, experiência, né? Tendo a minha agência de marketing aqui há 4 anos e nos últimos 9 meses vivendo apenas com o meu negócio. É que muita gente fala que entende o mercado português a nível de marketing, a nível de comunicação, a nível de tecnologia e redes sociais, mas na verdade não entende, né? O pessoal, ainda mais brasileiro, gente, tem a mania de só porque é diferente, falar mal e é ruim e não presta. Né? O que eu mais escuto é que português não sabe fazer marketing, isso e aquilo. Quando você vai ver, eles sabem sim, e sabem até muito. Só que é um jeito totalmente diferente. Eu estava conversando com um colega recentemente da questão cultural. A questão cultural, ela é muito forte em coisas muito pequenas, né? Que a gente nem imagina que vai interferir tanto. E interfere no jeito de comprar, no jeito de pensar, no jeito de consumir. Né? Só para vocês terem uma noção, no Brasil, a gente tem muito mais forte aquela compra por impulso, cartão de crédito, parcelamento. Aqui é uma compra muito mais racional. Então, os clientes portugueses que eu tenho hoje, eles demoraram muito mais para fechar contrato comigo. Gente, é coisa aí de 1 ano e meio, 2 anos, conversando com o cliente, mantendo ali a comunicação até ele fechar o meu serviço. Então, assim, empreender aqui, nessa fase que eu tô, é algo que eu gosto muito. Eu já sinto Portugal como a minha casa, assim, já me adaptei muito ao jeito de ser deles, me adaptei muito ao comportamento, a como funciona o mercado aqui, tô entrando e crescendo cada vez mais. Mas a nível de empresa, né? No começo, para mim foi muito difícil, mas eu tive muitas questões pessoais que passaram por mim, né? E se tem uma coisa que eu tô percebendo é que o nosso emocional, ele comanda muito as coisas que a gente faz. Então eu não estava bem de saúde emocional, tiveram vários acontecimentos na minha vida pessoal, e quando eu cheguei aqui, eu consegui viver 1 ano com a minha empresa, só que eu não tinha cabeça para crescer ela, eu não tinha cabeça para pensar em estrutura. Então, assim, todos os clientes que eu conquistei no período de 1 ano, quando eu cheguei aqui, eu fui perdendo um por um, até que eu tive que sair e trabalhar em outros lugares. Então, no começo foi muito difícil, né? Se você, geralmente quem assiste esses vídeos falando de Portugal são pessoas que querem morar aqui, ou então que querem captar clientes aqui, alguma coisa você quer com Portugal. É muito comum o pessoal falar que português é muito fechado, né? Não é que eles são fechados.
Porque dependendo do tipo de português que você conhece, você é tão bem recebido, você é tão abraçado, varia de pessoa para pessoa. Só que é um mercado que funciona muito diferente. Eles trabalham muito com a questão da confiança. Então não é que eles são fechados, mas eles precisam confiar em você antes de contratar os teus serviços, antes de pagar você, né? Gente, sou brasileira, tenho o maior orgulho do meu país, amo os meus clientes no Brasil, só que o cliente português que eu tenho hoje, que eu conquistei, né, que vai ter o outro que eu vou falar mal também, do outro tipo de português que eu já tive um cliente assim, os portugueses hoje que eu tenho como clientes, assim, eu sou apaixonada em trabalhar com eles. É uma coisa muito legal de parceria, é uma coisa de confiança que foi construída, né? Hoje eu tô com uma base aí de 3 clientes portugueses na agência. Todo o restante são brasileiros que já moram aqui. E esses meus clientes portugueses, nós construímos essa relação de confiança e ela é duradoura. Eles dão mais segurança que vão continuar, eles confiam no processo, né? Claro, com os clientes que eu conquistei hoje. Eu já tive uma experiência com um português, né? Que eu fui fazer a gestão de redes sociais dele há cerca de 3 anos atrás, e eu fui tratada muito mal. Teve uma questão muito forte ali de preconceito, porque é outro português, né? O português do Brasil, que hoje eu falo português brasileiro, não me sinto ofendida, e o português são 2 idiomas completamente diferentes. Então eu até falo, tem que fazer a tradução, né? E aí o cliente me chamou até de burra, assim. Eu não durei 2 meses com ele. Eu falei assim: não preciso disso. Fiquei mais traumatizada na época, mas esses clientes meus novos que eu tenho hoje, eles vieram assim para acalmar o meu coração e a gente perceber. Tem todo tipo de gente em todo lugar. Então, assim, o preconceito existe, a xenofobia existe muito forte, mas também existe em qualquer outro lugar no mundo, né? Já vivi nos Estados Unidos, já passei pela Colômbia, já morei no Brasil também, a gente também tem os nossos preconceitos, a gente tem as nossas xenofobias com determinadas regiões que nós consideramos inferiores, então assim, tá em todo lugar, né? Vai muito de pessoa para pessoa. E quando você abre o seu coração para assim, entender a personalidade deles, também se posicionar, que é muito importante, você vai atraindo ali os portugueses certos, né? As minhas clientes que eu tenho hoje, elas admiram muito o mercado brasileiro a nível de marketing. Elas começaram a estudar através do mercado brasileiro, né? Porque não é que Portugal é mais lento, só que, gente, nós estamos falando de um país bem pequeno que funciona até hoje as estratégias que eles têm de marketing. É a estratégia porta a porta, é a questão da panfletagem, é a questão dos outdoors. Funciona, não quer dizer que é atrasado, funciona. Nós temos empresas grandiosas aí, megalomaníacas grandes, que investem nisso ainda, né? Então, assim, eu hoje eu não fico muito naquela coisa, é arcaico, que eu já cometi esse erro, né? Já falei, eu acho que todo brasileiro que chega aqui, que acha que entende de marketing aqui, comete esse erro, mas, graças ao bom Deus, hoje eu vi que não é que é arcaico, nem é atrasado, nem nada, tipo, só é diferente. Quanto mais culturas você conhecer, quanto mais você viajar, você vai ver que as coisas simplesmente são diferentes e que a questão cultural, ela é muito forte. Tá rolando uma feirinha aqui perto, né? Aqui são muito famosas as feiras, que aí chama Feira de São Tiago. Aí tem várias barraquinhas, vários brinquedos, e shows, é isso e aquilo. E aí eu tenho uma colega que ela tá empreendendo lá e ela tem a barraquinha lá. E ela tá vendendo chup-chup brasileiro. E aí, o português foi comprar, eu tava lá na barraquinha com ela, conversando e tal. Ele foi comprar. Ele não sabia como que comia um chup-chup. E ele ficou pegando aquele negócio de um jeito. Aquilo me deu uma falta de paciência. Mas é uma falta de paciência tão grande. Que eu disse, gente, não é possível que a pessoa não sabe chupar um chup-chup. Ela, amiga, não sabe. Gente, ela tem que pegar a tesourinha, cortar e abrir pra eles, que eles não sabem. E eu fiquei assim com o esposo dela. Gente, mas não é possível. Não é possível que tava me dando uma falta de paciência. Porque a gente que é brasileira, a gente cresce com o chup-chup, o sacolé, o geladinho, sei lá como chama, onde você mora, mas a gente cresce, é muito intuitivo. Você põe na boca, rasga, vai chupando aquele negócio, e quando você vê, você nem sabe, mas é cultura, né? E eu e o esposo dela, a gente tava conversando realmente isso. Cara, como que cultura é uma coisa tão forte, né? O fato da pessoa nunca ter visto um geladinho na vida, ela não sabe o que fazer com aquilo. Pra mim é uma coisa muito básica. Eu acho que o bebê já sabia
chupar um geladinho, né? E então, assim, eu tô trazendo esse exemplo para vocês verem que a questão cultural ela é muito forte. O jeito de falar deles, a sinceridade, né? Alguns falam, eu amo que eles são sinceros. Não, às vezes são grosseiros mesmo. Eles são zero paciência. Zero paciência. Às vezes eu até entendo, porque eu também sou um pouco zero paciência, né? Mas eu me tornei paciente, eu tive que aprender a ser. Então, tem essas questões culturais que elas estão muito fortes no marketing, né? Ano passado, em outubro do ano passado, eu fui num evento aqui, o Plug Social Media, aquele roxinho, eu não sei se eu tô falando o nome do evento certo, mas eu fui nesse evento, e aí teve uma palestra do Rafael Kiso, e aí ele trouxe dados de Portugal, né? Quem conhece o Kiso sabe, o dono da MLabs, que ele trabalha muito com dados. Então, qual que foi o dado que ele trouxe? Gente, deixa eu ver se meu microfone tá ligado. Tá. Porque às vezes ele desliga, aí eu perco esse vídeo todinho. E aí ele trouxe pra gente aqui o dado a nível de pontos de contato com o cliente, né? Pontos de contato com a marca antes do cliente fazer a compra. No Brasil, o cliente, antes de comprar, ele tem ali aproximadamente 5 pontos de contato com a marca. 5. Portugal e Europa são 7 pontos de contato antes de efetuar uma compra. Então, o que você percebe nisso? O brasileiro ele é muito mais fácil para comprar. Você precisa de menos esforço para vender para o brasileiro. Já para o português e para o europeu, são 7 pontos de contato até a compra. Gente, é uma diferença muito grande, de 5 para 7 quando a gente está falando de marketing. Um exemplo bobo, tá? Vou ilustrar isso para você entender. A gente está fazendo uma campanha de tráfego pago. Nós temos uma métricazinha ali que é a repetição, tá? Então, essa taxa de repetição é difícil. Quem mexe com tráfego pago sabe. Para você ter ali uma repetição 5, frequência que chama métrica. Não é repetição, frequência. Para você ter uma frequência 5, é muito dinheiro e é uma audiência bem limitada para você conseguir repetir o anúncio para a mesma pessoa. Então, no Brasil seria 5, né? Repetir aquele anúncio 5 vezes até a pessoa comprar. É investimento de dinheiro, gente. Você rodar um anúncio para uma audiência 5 vezes para cada uma dessas pessoas é investimento de dinheiro. E em Portugal são 7, né? Portugal e Europa são os dados que o Kiso trouxe. Eu acredito que seja. Você mostra ali o português e o europeu um jeito mais conservador na hora de comprar. Não quer dizer que ele é atrasado, não quer dizer que ele nunca vai comprar, não quer dizer que é isso e aquilo. Quer dizer que é outro estilo de comportamento na hora de realizar uma compra. Esse estilo mais conservador tem muito relação. Gente, aqui eu tenho um cartão de crédito, né, que tem um limite bem baixinho, que eu uso bem pouco ali para coisas específicas, mas no Brasil, cartão de crédito é igual copo d'água. É só você bater numa lojinha que você consegue um. Aqui não. Aqui é algo, sei lá, eu sou cliente do Santander aqui, que é o meu banco, há 4 anos, eu não tenho cartão de crédito aqui ainda. Então, assim, no Brasil é muito mais fácil essa questão do crediário, né? A gente vê que tem uma taxa de endividamento no Brasil muito grande. Aqui eu não sei da taxa de endividamento deles, mas a questão de compra, ela acontece muito ali no à vista. E quando tem cartão de crédito, o que eu ouvi falar, tá? Eu não tenho certeza. Mas nos Estados Unidos, você não parcela a compra em 12, 24 vezes sem juros, igual a gente faz no Brasil. Nos Estados Unidos, você compra aqui no cartão, mês que vem você paga tudo. E aqui em Portugal é assim também. Então, assim, vocês veem, é um comportamento diferente. Então, na hora da gente falar de mercado de trabalho, na hora de vender os seus serviços aqui, você tem que ter em mente isso. E o que eu faço para mudar isso? Eu me torno uma pessoa cada vez mais de confiança, né? A estratégia que eu construo no meu Instagram, a pessoa tem que olhar, ver que eu sou acessível, inteligente e que eu sei o que eu estou fazendo. Então, eu invisto muito nisso. Invisto no meu site, invisto em estudar cada vez mais. Quando a pessoa conversa comigo, eu não fico de enrolação, prometendo mundos e fundos. Eu sou sincera, prática, direta ao ponto. E eu tenho cada vez mais conquistado esse mercado e vou conquistar cada vez mais. Então, essa é a minha percepção. Tendo uma empresa aqui em Portugal, eu acho que eu viajei muito, mas eu trouxe várias perspectivas para vocês, né? Que uma coisa nunca é uma só. Sou feliz empreendendo aqui, tenho as minhas metas, né? Até o final do ano, tô correndo atrás, tô cada dia mais profissionalizando meu negócio. E tem uma coisa. Eu falei assim, né? Eu tenho que pedir as pessoas para me seguirem e tudo mais. Eu esqueci. Então, agora com 19h42 de vídeo, eu vou te pedir, me segue,
tá? A minha meta é monetizar esse canal, tô enrolando, tem 4 anos com isso, então acho que agora chegou o momento. E se você tiver alguma dúvida sobre o mercado português e quiser saber mais, deixa aqui nos comentários, que aí eu vou pensar em uma ideia de vídeo sobre a sua pergunta para eu fazer, né? Que me ajuda também a criar conteúdo. Ah, e outra coisa, sou dona da minha agência de marketing há 5 anos, sou jornalista, formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, sou apaixonada com a minha graduação, tenho uma especialização em marketing, estou sempre estudando, tenho especialização em tráfego pago também. Então, por que eu estou te contando isso? Hoje eu tenho o meu curso do botão promover, né? Que é uma estratégia que a gente usa aqui para crescer perfil dos meus clientes. É uma forma prática ali, fácil de fazer tráfego pago, seguindo o nosso método. Então, eu vou deixar aqui o link desse curso na bio, 7 euros apenas se você quiser comprar. Também faço consultorias, 4 encontros, um mês, suporte incrível de sofisticação de negócios no digital. Então, eu vou te ajudar ali, não só a questão do tráfego pago do conteúdo, mas a gente vai trabalhar a estrutura de negócio também. Porque se o seu negócio não tiver uma estrutura, meu querido, você pode colocar rios de dinheiro aí que não vai funcionar. Você tem que administrar, tem que pensar grande, tem que trabalhar de maneira profissional no seu negócio, mesmo que ele ainda seja pequeno. Se precisar de alguma coisa, tô aqui. Me acompanha também no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, tem conteúdo em todas essas plataformas. Um beijo, estou muito feliz de ter gravado esse vídeo nesse estilo. Eu queria fazer isso e agora chegou o momento. Um abraço e até o próximo vídeo.